Olá, investidores! Meu nome é Natan. Tenho como objetivo apresentar os principais assuntos que movimentaram o mundo dos investimentos ao longo do último ano, por intermédio de uma pequena retrospectiva. O mundo ele foi marcado por uma alta turbulência, tanto no cenário econômico como geopolítico no último ano. A alta volatilidade nas bolsas, inflação elevada e juros altos marcaram as principais economias do mundo e fizeram com que diversos ativos despencassem, principalmente ativos de risco. E é isso basicamente que nós vamos conversar aqui hoje. A inflação das principais economias do mundo se elevou a patamares históricos. Nos Estados Unidos nós tivemos um CPI fechando 2022 em 7,1% no acumulado dos últimos 12 meses. No entanto, teve um pico de 9,1%, um dos maiores índices em 40 anos. Na zona do euro, essa mesma retórica fechou o ano em 10,1%, no entanto, teve um pico ao longo do ano de 10,6%. No Brasil, nós tivemos uma inflação que arrefeceu bastante ao longo dos últimos meses, fechando o ano em 5,9%, ainda acima da meta, mas em um nível bem mais confortável, porque chegamos em um pico ao longo do ano de 12,13%, um patamar muito elevado. E essa inflação elevada que atingiu os países, as principais economias do mundo ao longo do ano, fez com que elas fossem obrigadas a elevar as taxas de juros. Principalmente economias como Estados Unidos e a própria zona do euro, que insistiam ao longo de 2021 de que a inflação era transitória. Tiveram que assumir que a inflação era permanente e era um problema sério das economias e dos bancos centrais. Os Estados Unidos iniciaram o ano com uma banda de 0 a 0,25% e terminaram em 4,25% a 4,50%, uma variação de cerca de 4,5% nas taxas de juros, uma forte elevação, uma das variações mais rápidas da história do Federal Reserve. Na zona do euro, essa acomodação se manteve até o meio do ano. A Christine Lagarde insistia de que a inflação era intransitória e que não tinha necessidade de elevar as taxas de juros. No entanto, na segunda metade ali do ano, nós tivemos que ela percebeu, a percepção por parte dela e dos investidores que era assim necessário fazer uma elevação nas taxas de juros. E assim começou um movimento acelerado para correr atrás do prejuízo que até então eles se encontravam. Em 3 elevações consecutivas de 0,75 e uma elevação de 0,50, a zona do euro passou de 0% de taxa de juros no começo do ano a 2,5%, né? Uma variação de 2,5%. No entanto, a perspectiva é que a elevação continue muito ao longo dos próximos meses, justamente porque eles ainda estão defasados. No Brasil, nós já tínhamos um movimento de elevação das taxas de juros que vinham ocorrendo desde 2021 com Roberto Campos Neto, que foi eleito nesse ano o melhor banqueiro central do mundo, justamente pela leitura que ele teve da inflação e os movimentos adiantados que ele teve ao longo dos últimos meses, que fizeram com que a elevação dos juros, das taxas de juros brasileiras fossem relativamente mais suaves do que nos Estados Unidos e na zona do euro tiveram que ser.
Ainda aqui nós tivemos que teve ali uma elevação no início do ano de 9,25 e terminou em 13,25%, uma variação de cerca de 4%. Todos os países do mundo, inclusive o Japão, deu um sinal de que irá manter uma elevação de taxa de juros ao longo do próximo ano. E isso aumentou o medo por parte dos grandes estrategistas e pensadores econômicos da possibilidade de haver uma recessão ao longo do ano que está nascendo, de 2023. E os motivos que se colocaram ali nas questões macroeconômicas para que tanto a inflação quanto as taxas de juros se estabelecessem foram a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um dos principais motivos, um dos primeiros motivos. Essa guerra se iniciou ali em fevereiro, 24 de fevereiro de 2022, para ser mais exato, e já tem 311 dias. No início acharam que ia ser uma guerra mais rápida e já vem se alongando durante todo esse período. E uma das principais questões foi a crise energética que assolou a zona do euro. E foi a principal, uma crise sem precedentes, que fez com que o barril do petróleo se elevasse e fez com que grande parte das commodities dependentes das variáveis dependentes dessa commodity se elevassem também, elevando a inflação ali pelo mundo inteiro. Além disso, nós tivemos que a disparada ali no preço de trigos e cereais e o rompimento de grande parte das cadeias globais de valores que já estavam se recuperando da crise do Covid-19. Além disso, nós tivemos nos Estados Unidos eleições de meio de mandato que definiram um novo Congresso. Os Estados Unidos eles mantiveram os democratas no poder dentro do Senado, com uma cadeira a mais, inclusive, do que tinham anteriormente. No entanto, o Joe Biden perdeu o poder na Câmara dos Deputados. Os republicanos assumiram essa Câmara, o que fez com que o mercado enxergasse de que ao longo dos próximos 2 anos ele vai enfrentar maior oposição no que diz sentido à aprovação de políticas mais expansionistas que poderiam causar problemas na inflação. Isso foi bom ali no sentido de trazer uma certa tranquilidade para os mercados. Crise no Reino Unido, O Boris Johnson ele teve algumas questões com relação à Covid e ele foi obrigado a renunciar por seu partido e assumiu em seu lugar Liz Truss, que já veio querendo impor uma série de políticas fiscais em um cenário de inflação elevada. Esse cenário foi extremamente questionado, essas políticas foram questionadas, ela foi muito bombardeada por membros, inclusive de seu próprio partido, e foi obrigada a renunciar, sendo a primeira-ministra com menos tempo de cargo na história. Assumiu Sunak, que tenta lidar com essas questões ainda e tenta buscar equilibrar crescimento econômico com controle da inflação. Ainda nós tivemos a questão da Covid-19, que continua sendo um problema, especialmente na China, que ao longo do último ano tentou controlar a disseminação por meio de uma série de políticas restritivas, denominadas como Covid-0. Então, no entanto, essas políticas elas foram tão questionadas, principalmente no fim do ano, que por meio de protestos, por meio de
greves, entre outras coisas, históricos inclusive, que fizeram com que o governo cedesse e começasse um processo de abertura da economia. Essa abertura, no entanto, ela não foi muito boa, porque diversas contaminações e disseminações da Covid fez com que inúmeras pessoas morressem e fossem contaminadas. E isso gera uma incerteza com relação a quais serão os próximos passos do governo, mediante ao desejo de abrir a economia, no entanto, em um cenário ainda de contaminações elevadas. Ainda na China, nós tivemos a reeleição de Xi Jinping para o mandato de presidente. E ele, além de se reeleger, ele conseguiu reestruturar questões no partido e no próprio Politburo, de forma geral, que fizeram com que ele se tornasse uma das pessoas mais ricas, mais poderosas da China desde Mao Tse-tung. Além disso, nós tivemos questões como abalo em todos os ativos de risco, e especialmente nas bitcoins e NFTs, que tiveram um ano de crise elevada. No Brasil, nós tivemos ainda um ano de inflação, que nós tivemos elevação muito grande nos preços de produtos como gasolina, alimentos, entre outros. E o governo tentou, por meio de políticas fiscais, combater essa inflação. Então, diversos incentivos, cortes de impostos, entre outras questões, foram adotados ali com o objetivo de combater uma inflação elevada que já assolava ali a economia do país. Isso funcionou de forma geral, associado às políticas de juros que já haviam sido adotadas por Roberto Campos Neto, e fez com que a economia entrasse em uma espiral de inflação, de queda de inflação. Além disso, nós tivemos a PEC, a eleição do presidente Lula para presidente ao longo dos próximos anos, aí, a partir desse novo ano que nasce agora, 2023. Ele trouxe muita incerteza, principalmente para os mercados, no sentido de como ele iria conduzir a economia. Quando ele nomeou Haddad para o Ministério da Fazenda, os mercados viram com uma certa incerteza e desconfiança. No entanto, logo depois, ao Haddad começar a dialogar, começar a falar com os mercados por meio de entrevistas, e depois por meio da nomeação de Alckmin para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Simone Tebet para o Ministério do Planejamento e Esther Dweck para o Ministério da Gestão, isso trouxe mais tranquilidade. Isso mostra que Lula talvez esteja querendo dialogar ali com o centro-direita, e o Congresso também, que é de centro-direita, e que políticas muito expansionistas não vão ser aventadas ao longo aí dos próximos anos. A PEC da transição também foi um assunto que assustou muito o mercado no Brasil ao longo do ano, principalmente ao longo da segunda metade do ano, após a eleição do presidente Lula, mas no final foi tranquilizado com uma PEC de apenas 168 milhões de gastos extrateto ao longo de apenas o próximo ano de 2023. Todas essas medidas fizeram, além disso, é importante ressaltar que o Brasil ele teve, ao longo do último ano, um investimento estrangeiro histórico na B3, e o real ele teve, devido a esse fluxo de capital estrangeiro muito alto, ele teve um dos melhores desempenhos entre as principais moedas do mundo. Só pensando aqui com relação aos principais investimentos do último ano, nós tivemos que o CDI ele teve uma rentabilidade em torno de 12,39%,
A poupança, que não é investimento, é uma aplicação aí de guarda de recursos, teve uma rentabilidade de 7,90% ao longo do último ano. As ações brasileiras, ou seja, o IBOV, que é o indicador que reúne as principais ações da economia brasileira, ele subiu 4,72%. O IFIX, que é o índice que ele reúne os principais fundos de investimentos, ele subiu 2,22%. O dólar comercial ele teve uma queda de 5,32%. O ouro teve uma queda de 8,48%. O índice S&P 500, que reúne as principais ações dos Estados Unidos, teve uma queda de 19,78%. E as bitcoins derreteram com uma queda de aproximadamente 68%. Então, muito obrigado por me acompanhar ao longo do último ano. Foi um prazer passar conhecimento e disseminar boa informação. Espero estar com vocês ao longo do próximo ano. Tenham um ótimo dia, uma ótima entrada de ano e até a próxima!